Bom dia, pessoal. Então, hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo, se tratando de extrativismo, ok? Então, quando nós falamos de extrativismo, né, a gente associa justamente que são as atividades de extração e coleta de produtos naturais, sejam eles de origem. Então, nós podemos encontrar na natureza os três tipos de atividades de extração e a coleta desses produtos naturais, que vão ser de origem vegetal, certo? De origem animal e de origem mineral, certo? Então, esses três tipos de extrativismo nós podemos encontrar e nós podemos, através da sua coleta, né, através da coleta desses produtos naturais, extrair, né, extrair através dos de origem vegetal, animal e mineral. Então, a gente pode ver, primeiro a gente vai iniciar com o de coleta vegetal, o de origem vegetal, né? O de origem vegetal, ele refere-se justamente à extração de madeira, de frutos, sementes, seivas, folhas, voltados também para produtos medicinais, né? Pode ser classificados em atividades de extração madeireira também e extração não madeireira, certo? Então, a extração através relacionada à extração madeireira refere-se à extração de madeira nativa, ou seja, de uma determinada região, aquela vegetação ela é nativa, não produzida por reflorestamento, certo? Ela não é produzida por reflorestamento. E já a extração não madeireira refere-se à coleta de recursos naturais como frutos, raízes, fibras, ervas, polpas, entre outros. E no Brasil, essa atividade se concentra mais nas regiões norte e na região nordeste, justamente com o exemplo de produtos como o açaí, a castanha do Pará, o babaçu, certo? Então, essa extração de origem vegetal é mais especificada. A madeira ela é uma das suas principais, né? E também os seus outros produtos que a gente pode encontrar em várias regiões geográficas do país. Mais especificadamente, nós iremos encontrar a região norte, ela é muito rica, né, nessa extração de produtos de origem vegetal, e também a região nordeste. Enfim, se a gente for fazer uma análise, todas as regiões geográficas, elas vão ter alguns produtos relacionados à extração de origem vegetal, ok? Saindo de origem vegetal, a gente entra para os produtos de origem animal, certo? Então, os produtos de origem animal são aqueles produtos de aproveitamento através da fauna, né, de uma determinada região. E esses produtos, né, esse aproveitamento, são feitos através de técnicas. Como exemplo, nós podemos ter a pesca, né? Nós podemos ter a pesca comercial, esportiva e artesanal. No Brasil, nós podemos ter o exemplo da pesca do camarão, né? Hoje, muitas vezes, os camarões são produzidos, são criados em cativeiros. Né? Nós vamos ter os peixes, coletas de siris, caranguejos, entre outros. Então, essa extração através de produtos, né, animal é justamente através do aproveitamento da fauna de uma determinada região. A gente tem que fazer bem uma análise quando nós falamos dessa extração, seja de origem vegetal, animal ou mineral, com relação ao impacto, né, que muitas vezes, se tratando de origem animal, muitas vezes alguns animais eles podem entrar em extinção, né? Então tem que ter muito cuidado para não ser uma extração predatória, certo? Mas existe também essa questão da extração de origem animal. Só precisa se ter cuidado para não se tornar uma prática ilegal, né?
Então, vendo a origem vegetal, vendo a origem animal, a gente parte para a extração, uma das principais e de muito importante valia, né? O Brasil é bem evidente nessa questão da extração mineral. Nós iremos ter a extração de minerais úteis existentes na crosta terrestre, que a gente pode dar o nome de mineração. E como exemplo, nós vamos ter o ferro, o alumínio, o cobre, né, a mica, enfim, nós vamos ter vários exemplos de origem mineral, ok? E essa extração de origem animal, ela vai consistir justamente na extração de minérios de rochas, né? Minérios de rochas e solos. Que esses minérios, como a gente viu em aulas anteriores, principalmente na parte da geologia, são formadas a partir de ações geológicas que ocorrem ao longo de milhões de anos, né? E o Brasil é um dos países com maior quadrilátero de reservas de minerais. As jazidas estão situadas em, quem lembra, vamos lá, escudos cristalinos, né? A gente vê, só recapitulando, que o Brasil ele vai ter sua base de formação geológica, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Então, nós podemos encontrar esses minerais, especificadamente, em grande quantidade, principalmente as jazidas nos escudos cristalinos, mas também nós podemos encontrar nas bacias sedimentares, né? Porque nós vamos ter o exemplo do petróleo, vamos ter o exemplo do gás natural. Então, nas bacias sedimentares, nós iremos encontrar esse tipo de minério, que é o petróleo, o gás natural e até propriamente a água, né? As principais jazidas são de minérios de ferro, nóbio, bauxita, né? Como eu citei exemplos para vocês aqui, a exploração do petróleo, do gás natural e também da água. Então, de uma forma geral, nós podemos encontrar, certo? Nós podemos encontrar dentro do extrativismo essas três formas de exploração. Essas três formas de exploração na superfície terrestre. A exploração de origem vegetal, que a gente fala de plantas, né? A questão madeireira, animal, o nome propriamente diz que é através do aproveitamento da fauna de uma região, sendo que nós devemos ter cuidado para não existir uma exploração, um impacto ambiental nesse sentido. Assim também, pessoal, não só como de origem animal existir esse problema que vai impactar, mas também de origem vegetal e a origem mineral também vem impactar uma determinada região, né? A gente vê vários exemplos, principalmente quando se trata de mineração, né? Quantas mineradoras não existem aqui no Brasil e que elas passam por esse processo de impactação no meio ambiente, de questões socioambientais, né? Que nós iremos ver bem à frente. Então, prestar atenção para esses três tipos de exploração, para esses três tipos de coletas de produtos. Se eu citar para vocês aqui um exemplo, com relação aos cosméticos, a gente pode pegar a matéria-prima vegetal. Qual vai ser? Frutos, castanhas, amêndoas, né? Quantos perfumes, cremes, eles não são feitos a partir, né, dessa matéria-prima. E a matéria-prima mineral encontrada justamente nesses cosméticos vai ser a mica, certo? Vamos entrar para a questão do exemplo da construção civil. Se a gente tem um exemplo de matéria-prima vegetal, nós vamos encontrar a madeira, né? E a matéria-prima mineral, a brita, o calcário, a argila, certo? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de extrativismo, como nós estamos vendo, nós vamos enfocar em uma questão importante dentro do extrativismo, que são os problemas socioambientais, né, que estão relacionados ao meio ambiente. Então, dentro do extrativismo, como eu falei para vocês, dentro dos três tipos de extrativismo, né, que nós vamos encontrar o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, que é a mineração. Então, nós vamos ter dentro desses extrativismo,
impactos socioambientais. Dentre deles, nós vamos encontrar a redução da biodiversidade, né? A evasão de animais silvestres. Quantos animais eles não são evadidos do lugar através justamente de práticas ilegais, né? Como o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal. Isso também não deixa de ser um impacto socioambiental, um impacto ambiental, né, dentro das áreas de extração vegetal e também da extração mineral. Então, nós vamos ter a redução da biodiversidade, a extinção de algumas espécies, como eu falei para vocês, não só espécie animal, mas também vamos ter uma redução muito grande de espécies de vegetal, né? Dentro da geografia, nós fazemos um trabalho de campo chamado análise fitogeográfico, né? Então, como é que você faz? Você vai em uma área, demarca uma determinada área, principalmente em mata nativa, né? Ou então uma área que ela está sendo impactada, e você começa a catalogar os tipos de vegetação. Você leva uma pessoa da comunidade, né, que saiba o nome daquelas plantas, o nome do tipo dela vulgar, e daí você vai fazer uma análise, tirar altura, diâmetro, ver como é que está a questão daquele tipo de vegetação, e com isso você leva algumas análises, algumas amostras, tira algumas amostras da folhagem dela e leva para o laboratório. E dali você vai ver que tipo de vegetação tem naquela área. É super interessante fazer essa catalogação, que é justamente para a gente ver quais as espécies que elas entraram em extinção. Então, e áreas que são impactadas, né, justamente, principalmente pela mineração, devia se fazer, né, esses trabalhos, que é para ver quais foram as espécies que chegaram a ser dizimadas, né, que chegaram a ser extintas, certo? Então, essa extinção de animais e de vegetação, isso é um impacto muito grande, um impacto ambiental muito grande dentro da implantação dessas práticas de extração, certo? Outra questão interessante é a poluição, né? Não só a poluição hídrica, a poluição dos recursos hídricos, das águas subterrâneas e das águas superficiais, né? Nós temos uma grande impactação nesse sentido. Muitos mananciais, eles são poluídos justamente por dejetos, principalmente na extração do minério, né? Muitos minerais, muitos recursos hídricos, né? Muitas águas superficiais e os mananciais, eles são impactados nesse sentido, né? Por conta da extração do minério. E com isso vem causar um grande dano, né? À população, ao meio ambiente. Então, não só a poluição, não só o impacto desses recursos hídricos, mas também a impactação do ar. Como que esse ar é poluído, né? Através das queimadas ilegais, através das práticas ilegais, né? Então, o solo, ele é impactado, né? O solo é impactado, a vegetação ela é impactada, o ar ele é impactado, né? O solo, pessoal, é ocasionado um impacto tão grande nesse solo que ele vem ocasionar até erosão, ravinas, né? Vários tipos de erosão, principalmente a erosão antrópica, né? Ocasionada pelo homem, mas também, digamos que uma erosão natural, né? Pelo o rastreamento dos animais, pela impactação da água. Então, nós temos também um tipo de impactação no solo, que é justamente através dessa erosão, que é justamente através da retirada também da vegetação, certo? Então, é uma impactação que vem ocasionar esses problemas ambientais. Nós também vamos ter, como eu já falei para vocês, esses recursos hídricos, eles passam a ser impactados, né? Como eu falei para vocês, não só os recursos superficiais, os mananciais superficiais, mas também os mananciais subterrâneos.
principalmente na prática da mineração, certo? Quando não existe uma legislação, muitas vezes o que acontece no nosso país, nós vamos ver em outras aulas consecutivas, especificadamente só esses tipos de extrativismo dentro do território brasileiro. Como que é a prática dele no território brasileiro, certo? Principalmente na região norte, regiões que têm mineração, que tem extração, como vocês viram quando eu falei para vocês do extrativismo vegetal, as práticas do babaçu, do coco, do açaí, né? Então, muitas vezes, eles não são de forma correta, né? Por isso que tem uma questão muito importante dentro da geografia, que é importante nós discutirmos, a questão da sustentabilidade, né? É onde entra a questão socioambiental, né? Os conflitos sociais, eles fazem parte também dessa questão do extrativismo. Por quê? Porque áreas, a gente vê isso muito comum na região amazônica, áreas são invadidas, né, por garimpeiros, pelos proprietários de terra, pelos fazendeiros. Então, impacta aquela região. Então, aquela comunidade ribeirinha, aquela comunidade tradicional, aquela comunidade que vive naquele lugar há vários anos, né, elas passam a ser propriamente expulsas daquele território, como não existe ainda a demarcação de terra, principalmente a terra indígena, né, como a gente viu na revisão de formação territorial e econômica do país, né, os indígenas, eles ainda, muitos não têm terras demarcadas, né, ainda existe muito indígena, muita comunidade indígena, então essas comunidades que vêm a sofrer com esses impactos sociais, né, com esses impactos ambientais que vêm acarretar os impactos sociais. Então, isso é de grande preocupação, né? Então, você trabalhar com a sustentabilidade, você trabalhar a economia solidária, né? O homem, né, a natureza, o homem, ele tem que compreender que a natureza, ela não é um supermercado, né, que você só faz tirar. Ela é um bem que ela precisa se recompor, né? Então, a partir do momento que você só retira, que você só destrói, que você só polui, que você só desmata, né? A natureza, ela vai ter uma reação, né? E vai faltar lá na frente. Então, esses conflitos sociais, hoje, dentro dessas áreas de extração mineral, de extração vegetal e até propriamente em áreas de extração animal, que é justamente áreas que trabalham com aqueles animais para aproveitar na flora, eles também são impactados, né? Os animais silvestres, então, deve-se existir políticas socioambientais, políticas de sustentabilidade que trabalhem as comunidades, que trabalhem a gestão para que essas pessoas elas tenham o direito de viver em seu território conservado, que elas tenham o direito de viver em seus territórios e viver de forma íntegra, né? E de forma onde é harmoniosa, onde vivam em contato com essa relação com a natureza, né? O capitalismo, ele vem de certa forma para destruir, porque ele só visa a questão econômica, né? A gente não pode ver, a gente vê diante dessa pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo, muitas pessoas que só visam o lado econômico, né? Então, é preocupante, né, porque é uma crise de saúde pública, envolve não só os problemas econômicos, mas problemas sociais. Então, a gente vê que o social, como ele está presente, né, a gente tem que ver os dois lados, é como dentro dessa questão dos problemas ambientais e sociais, dentro do extrativismo. Nós temos que ver realmente os problemas ambientais, né? Mas esses problemas ambientais vêm acarretar justamente esses problemas sociais, que é a desapropriação, perca de vidas, quantos líderes não são mortos porque vão defender a floresta, certo? Então, é importante a gente sermos pessoas críticas e analisarmos esses dois lados dentro do extrativismo. O lado ambiental, certo? E o lado também social.
Próxima aula, nós iremos ver bem detalhadamente essa questão do extrativismo dentro do território brasileiro. Como que age, como que está atuando cada região geográfica, como cada território tem as suas particularidades, como cada mineradora está impactando o meio ambiente, ver a realidade de cada um, tá certo? Espero que tenha contribuído, tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Um abraço a todos.